na quinta-feira retrasada, eu comecei a exposição do texto, inicialmente de 2:11, e pretendia no meu coração ir até o 25, mas a mensagem foi caminhando numa direção em que eu consegui ir apenas até o verso 20, tá ok? E aí, o que eu fiz foi juntar a partir daquilo que eu parei na quinta-feira retrasada, prosseguindo até o capítulo 3, versículo 7. Porque, na verdade, tudo faz parte de um bloco só. Nós deveríamos considerar 2:11 até 3:7 um bloco só, que fala sobre o correto procedimento do cristão. E aí, por questões pedagógicas, didáticas, eu deveria ter separado em 3 sermões esse texto. Mas aprove a Deus que nós, em 2 mensagens, pudéssemos alcançar a totalidade. Eu quero caminhar com você, e quero que você caminhe comigo, no entendimento de que a primeira carta de Pedro foi escrita num contexto de preparação para uma igreja que estava espalhada. 1 Pedro 1:1, nós temos claramente quais são os destinatários desta carta. Aos eleitos peregrinos, que era uma forma de dizer aos crentes que estavam forasteiros, estrangeiros, dispersos, em regiões no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, onde hoje é o país chamado Turquia, e que, curiosamente, Paulo não havia passado, no sentido de estabelecer firmemente missões e congregações nestas regiões. Nós temos Paulo passando em alguns desses lugares, obviamente, mas eram crentes que precisavam de um testemunho dos apóstolos. E Pedro, então, supre essa lacuna e o faz se aproveitando muito daquilo que era consenso entre os apóstolos a respeito do correto procedimento ou de conduta de um cristão. Por isso que durante a mensagem, seria muito interessante se você fosse no nosso canal, essa está no canal, né? A passada, e assistisse a outra mensagem e depois essa, para você entender então o todo dessa proposta. E Pedro vai citar muito o apóstolo Paulo, para que houvesse consenso. A igreja do primeiro século não era uma igreja tipo Torre de Babel, que a gente tem hoje em dia, em que cada um fala uma coisa diferente, e quem entende, entende, quem não entende, continua não entendendo. Havia um consenso apostólico, havia uma unidade de entendimento. E me permita só falar algo, o Helder estava compartilhando algo comigo ali, e eu fico assim, triste. Triste é uma palavra amena que eu estou usando. Quando eu vejo lideranças evangélicas no Brasil tratando em lives, em encontros, assuntos que são tão periféricos, secundários, em relação à conduta cristã, e os seus posicionamentos pessoais são postos nas redes, servindo de base para muita gente imatura e mal intencionada formar opinião a respeito de assuntos que não são relevantes. Mas, quando falados por esses que são mestres na igreja, ou que são tidos como mestres na igreja, acabam gerando polêmicas que dividem, que fazem muita gente cair.
Então, quando eu vejo esses homens que poderiam estar falando em assuntos muito mais caros, e eles até têm conteúdo e até falam também de outros assuntos, mas eu acho um desperdício, um desserviço, me permita dizer, uma calamidade até. Líderes como Augusto Nicodemos, Leandro Lima e alguns outros, falando de assuntos de tatuagem, de bebida alcoólica, com seus posicionamentos pessoais, que têm sido acolhidos por jovens das nossas igrejas, quando na verdade a gente tem assuntos muito mais sérios e severos acerca da nossa conduta cristã. E aí, por conta disso, essas pessoas acabam falando seus posicionamentos, os incautos tomam seus posicionamentos como sendo posicionamentos absolutos, e que são superiores até mesmo ao ensinamento dos seus pastores, dos seus líderes e de toda a tradição cristã no Brasil. Nós precisamos, amados, voltar às origens. Eu não quero ficar discutindo se tem base bíblica, Antigo Testamento, Novo Testamento e tal, mas já é consenso na igreja do Senhor Jesus que assunto como tatuagem, bebida alcoólica, além de trazerem divisão na igreja, trazem efeitos e consequências e desdobramentos para a conduta de muita gente, de muito crente novo, de muito jovem que está aprendendo a fé e que precisa de uma orientação. E a nossa orientação é: todas as coisas me são lícitas, Paulo diz, mas nem tudo me convém. Naquilo que a Bíblia silencia, eu me silencio. Então nós estamos tratando aqui nesse texto, aqui a gente tem que falar. O modo como lidamos com as autoridades, o modo como lidamos com os nossos patrões e empregados, o modo como lidamos com o nosso esposo e esposa. Quando eu vejo esses temas borbulhando aí, essas tretas borbulhando na internet, eu fico pensando, até parece que a igreja evangélica brasileira já resolveu todos os seus problemas e a gente tem que realmente discutir esses assuntos que são como discussão. Só tem um que ganha com isso. Você sabe quem era? É o diabo. Só o diabo ganha com isso. Então, a gente precisa voltar, amados, aos princípios da palavra de Deus. Esse texto nos ensina, João Marcos, o quê? A grande ideia. Dá um clique aí, por favor. O cristão obediente ao apelo de Deus por um correto procedimento terá sua vida reavaliada em suas relações cotidianas. Nós cantamos aqui, o cristão, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Quem é obediente, amados, a Deus, tem no seu correto procedimento espaço para reavaliar a sua vida pelo exemplo de Jesus. Jesus é o nosso modelo. E a partir então desse modelo, que está justamente nos versos 21 a 25, esse texto é interessantíssimo, porque Pedro começa com um apelo ao correto procedimento,
capítulo 2, versos 11 e 12. E aí ele vai do macro para o micro, das relações externas às mais próximas. 13 a 17 ele fala sobre procedimento na vida pública, nossa questão da política. Então vá lá no YouTube e ouça novamente a mensagem. Depois, nas relações de trabalho, 18 a 20. Depois, o coração do texto, que é Cristo como modelo do correto procedimento, 21 a 25. E aí no capítulo 3, de 1 a 7, fala da relação mais próxima que existe, que é homem-mulher. Começando pela mulher, orientações às mulheres, e depois uma orientação ao homem. Correto procedimento. Vamos ao texto, amados. Palavra de Deus. 2:11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu tenho que falar, tem muita coisa que você deixa de fazer para deixar de alimentar sua carne e para que os outros, observando as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Essa é a liberdade cristã. Liberdade cristã não é fazer o que eu quero ou o que eu tenho vontade de fazer, mas é fazer aquilo que glorifica a Deus. E aí, 13. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Estão comigo? Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Eu sei que tem gente que vai ter dificuldade de pensar, mas graças a Deus pelo sofrimento. Porque ele é louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas
fostes sarados. Porque vivis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Somos guardados por Jesus, amados. Quando você recebe uma chapuletada, uma bordoada, um prejuízo, uma acusação injuriosa, uma calúnia, quando você é defraudado, quando você é esbofeteado, você está em boa companhia. Você está seguindo os passos de Jesus. E aí, casais aqui presentes, futuros casais, graças a Deus, se Deus quiser, vê as orientações domésticas agora. Se segura na cadeira, não pode fugir não. Mulheres, do mesmo modo, repare, do mesmo modo, assim como Cristo é o padrão, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser um enfeite exterior, as tranças dos cabelos, as joias de ouro, olha só, hein? Ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus, também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Da mesma forma, que forma? A forma de Cristo. Ele é o modelo. Maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Esse aqui seria um excelente assunto para muitas lives. Conduta correta. Amados, Pedro chama os destinatários desta carta de peregrinos. Versículo 11, exorto-vos como a peregrinos. O que é um peregrino? Rapidamente eu tenho uma citação aqui do Zygmunt Bauman, que é um filósofo, sociólogo já falecido. Ele escreveu uma obra sobre o fenômeno dos peregrinos. Eu achei muito interessante para trazer uma luz. Quem é o peregrino? Para os peregrinos, através do tempo, a verdade está em outro lugar. O verdadeiro lugar está sempre a alguma distância, a algum tempo depois. Onde quer que o peregrino possa estar agora, não está onde deveria estar, nem onde sonha estar. A distância entre o mundo verdadeiro e este mundo aqui e agora é feita do desajuste entre o que deve e o que foi alcançado. A glória, a gravidade do destino futuro degrada o presente e fazem a luz dele. Para o peregrino, para qual propósito a cidade pode servir? Para o peregrino, apenas as ruas fazem sentido, e não as casas. As casas são tentações para descansar e relaxar, e esquecer o destino.
Eu gostei dessa abordagem porque, para o peregrino, amados, a casa é uma distração. Porque a verdade está em outro lugar. A alegria está em outro lugar. A satisfação está em outro lugar, em outro mundo. Então, como peregrinos, olhe para mim, nós precisamos entender o seguinte: nada neste mundo nos dá prazer permanente. Eu ouvi o pastor Ziel, pregando no aniversário da Monte Erezim, semana passada. Eu assisti essa semana também um culto online de aniversário, e o Ziel estava falando sobre isso, pregando sobre Eclesiastes, falando do prazer temporário. Tudo é vaidade. 39 vezes no livro de Eclesiastes, eu já expus Eclesiastes aqui. Por que que Eclesiastes é um livro importante para a gente aprender a discernir muitas coisas do nosso tempo? É de que tudo que é permanente, amados, não está aqui. No mundo, tudo que é permanente se desmancha no ar. É vapor. Então Pedro faz questão de dizer o seguinte: olha, vocês que são peregrinos, se abstenham dos desejos carnais. Porque sexo, drogas, prazeres, riquezas, tudo isso são desejos carnais que combatem contra a alma. Dá uma satisfação limitada. Temos que prosseguir para aquilo que é eterno. Por isso, correto procedimento, versículo 12, para que naquilo que falam mal de nós, e o mundo nunca vai falar bem da gente. O Evangelho de João, Jesus disse: olha, não estranheis se o mundo vos odeia, porque antes de odiar a vocês, eles odeiam a mim. O problema é comigo, o problema do mundo sou eu. Mas quando atuamos, amados, convivemos neste mundo em correto procedimento, os homens veem as nossas boas obras e eles glorificam o Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Daí, amados, rapidamente, João Marcos, dá um clique aí. Esse é o apelo, por favor, o apelo para um procedimento correto, procedimento. Dá mais um clique. Falei sobre o correto procedimento na vida pública, porque aí, como cidadãos, nós vamos nos sujeitar, versículo 13, a toda a autoridade humana. Não é pessoa humana, é autoridade humana. Isto é, a nossa obediência está relacionada ao cargo que a pessoa ocupa, e não a pessoa propriamente dita. A Bíblia não fala que Pedro não exorta aqui para que aqueles homens fossem sujeitos a Nero, que era um imperador. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição, autoridade humana, por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores. Então a nossa submissão às autoridades é pelas instituições, pelos cargos que esses homens ocupam. Nós não podemos ter para com os poderosos uma submissão que seja pessoal, personalista. E isso, amados, muda muito. Não é uma obediência cega. É independentemente de quem ocupar o cargo, nós somos submissos à autoridade ali representada. Então pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Fernando Jordão, pode ser um outro candidato, ou um outro prefeito que seja eleito ou não. É o Witzel, e agora parece que é o Cláudio Castro, o
governador, o governador é exercício. A nossa submissão não é a pessoa, mas é a função que ela ocupa. Isso é libertador, não? Isso é libertador. Porque senão nós vamos ser escravos de homens aí. Isso é uma coisa muito séria. Mas eu preciso prosseguir, depois você assiste a mensagem no YouTube. Dá um clique, João. Acerca dos servos cristãos, claro que esses servos aqui são escravos, no contexto original. Algo em torno, amados, de 25% a 40% da população no primeiro século era formada por escravos. Mas os princípios aqui servem também para quem é empregado, assalariado. E Paulo vai dizer aos Efésios, aos Colossenses, a Timóteo e a Tito, nessa mesma orientação. Temos de nos sujeitarmos, mesma palavra, com todo temor aos nossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, porque nós devemos servir a estes, segundo Paulo vai dizer em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. A sua submissão, reverência em relação aos seus patrões, é porque eles são representantes de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas eles não servem a Deus, nem conhecem a Deus. Não importa. Não importa. Não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Ah, pastor, mas se for assim eu vou sofrer. Aí que o texto fala. Se você suporta sofrimento porque comete pecado e é esbofeteado por isso, versículo 20, então não tem mérito nenhum. Você não está sofrendo nada de acordo com a minha vontade. Mas se você suportar sofrimento fazendo bem, Deus louva você. Deus no céu, me permita falar, bate palma para você. E diz, muito bem, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Dá um clique aí, João. Por quê? Porque o modelo, amados, do nosso procedimento é Jesus. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo. Repita comigo, exemplo. A ideia é isso, para que sigais os seus passos. O nosso discipulado envolve, N. Muller vai estar dizendo, abandonar a vontade de determinar o rumo da nossa vida para aceitar o rumo que Deus está dando à nossa vida. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que Deus, que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria se apegar, mas ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem, e uma vez na forma de homem, assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, 22, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Isaías purinho, né? Isaías 53:9, Pedro cita aqui.
E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele não entregava-se, amados, aos captores, aos torturadores. Ele não gostava de sofrer. A ideia aqui não é de um masoquismo. A ideia aqui é o seguinte: ele se entregava àquele que julga com justiça. Ele entregava a quem? A Deus. A pergunta que não quer calar é: você está tendo Jesus como exemplo na sua conduta, sobretudo quando você é insultado, quando você sofre? Como está sendo o seu retorno, a sua reação? Porque, amados, nós ficamos muito preocupados do modo como a gente age, beleza. Mas muito mais preocupados nós devemos estar em como a gente reage. Porque o modo como você reage demonstra qual é o tipo de cristianismo que você vive. O texto diz: Ele mesmo, 24, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Amados, eu tenho pensado há algum tempo sobre essa questão. Nós fomos sarados pelas feridas de Jesus. E eu estou lendo um livro de um padre tcheco chamado Thomas Halick, que ele fala sobre Jesus enquanto um Deus com feridas. E num dos trechos do livro ele diz assim: eu não acredito em deuses e não acredito em religiões que dançam no palco deste mundo sem serem afetadas por suas feridas, sem arranhões, sem cicatrizes, sem queimaduras, apresentando na feira das religiões apenas sua graciosidade conveniente e vistosa. E nesse livro ele cita uma lenda ou uma visão que um santo teve, o São Martinho. Satanás aparece para ele na forma de Jesus, ou na figura de Jesus Cristo, e o santo não se impressionou. Perguntou a visão, né? Onde estão tuas feridas? O nosso Deus, o nosso Jesus, é um Deus com feridas. E nas suas feridas fomos sarados. Mais uma citação de Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha para mim. Eu não sei de onde tem gente que tira a ideia de que o cristão não pode sofrer. Tem uma denominação neopentecostal, que não preciso dizer o nome, que logo no templo, na fachada, diz assim: pare de sofrer. Mas, se Jesus é um Deus com feridas, nós que somos seus seguidores, pequenos cristos, né? Cristão significa pequeno Cristo, devemos ter as nossas feridas também. Rousseau Shedd disse certa feita de que assim como os generais que vinham das batalhas tinham orgulho das suas feridas e elas lhes valiam mais do que muitas medalhas, nós também, como santos e santas, precisamos apresentar as nossas feridas diante do Senhor, no reconhecimento de que somos humanos. Fomos afligidos, fomos perseguidos, fomos marcados. Aí você deve estar pensando: pastor, só está viajando.
Mas onde a Bíblia fala que tipo de santo se orgulha das feridas? Só vou citar um, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no último capítulo: de agora em diante ninguém me moleste, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E marca ali no original é estigmata, é cicatriz. A gente não usa essa palavra. Fulano de tal foi estigmatizado. É uma marca que a gente coloca no cidadão, de modo que fica como a sua identidade. Nós precisamos desejar e nos orgulhar de sermos estigmatizados pelas feridas de Jesus. Nós precisamos ressignificar o nosso sofrimento. Nós precisamos parar de um cristianismo oba-oba, ufanista, triunfalista, um cristianismo de só vitória. Tem que ter marca, tem que ter cicatrizes. Thomas, o padre tcheco, vai dizer também, olha, mesmo diante da visão religiosa mais brilhante, é provável que eu, a despeito de toda receptividade, suspeitaria de que se trata de uma ilusão, de uma projeção de meus desejos, ou até mesmo do anticristo, se a visão de Cristo que eu tenho não apresente as cicatrizes dos pregos. Porque o meu Deus é o Deus ferido. Por isso que Charles Spurgeon disse certa feita: como eu desejaria receber uma coroa de ouro neste mundo, quando meu Senhor recebeu apenas uma de espinhos. Aí, João Marcos, dá um clique. Com essa fala, Pedro trata agora da questão familiar. Jesus é exemplo. Então ele fala para as mulheres: mulheres, do mesmo modo. E ele vai falar algo aqui que é contra a natureza da mulher. A recomendação aqui, amados, é de que as mulheres devem se sujeitar a seus maridos. E eu não vou brincar com as palavras. É a mesma palavra do versículo 13, sujeitar à autoridade. É a mesma palavra do versículo 18, sujeitar aos patrões. E é a mesma palavra do versículo 1 do capítulo 3, submissa ao marido. É um termo que significa atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir uma responsabilidade e levar uma carga. Olha para mim. Atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Se trata de algo, amados, voluntário. Uma atitude do coração. A submissão da mulher precisa brotar no coração. A ideia é que ela precisa se colocar abaixo, isso que significa submissão, colocar abaixo da missão do marido, como exercício de decisão e um posicionamento voluntário. Aí, para você que já está seduzido, influenciado demais pelos valores do mundo, a ponto de dizer que o judaísmo rebaixou a mulher, que o cristianismo rebaixou a mulher, que Paulo era machista,
Deixa eu só lembrar uma coisa para você. James Stalker, no livro A Vida de São Paulo, diz o seguinte: se o homem deve muito a Cristo, a mulher deve ainda mais. Ele a livrou da degradação de ser joguete e escrava do homem, erguendo-a para tornar-se sua amiga e sua igual perante os céus, enquanto, por outro lado, uma nova glória foi adicionada à religião de Cristo pela delicadeza e dignidade com a qual o cristianismo é investido quando refletido no caráter feminino. Eu poderia ficar, amados, citando vários exemplos aqui de como o cristianismo enaltece a mulher. O judaísmo também. No judaísmo, amados, a esposa, a mãe, ela tem importância capital, por exemplo, na educação dos filhos, nos primeiros anos da vida, quando de tudo, aquele tempo é decisório na formação do caráter. No Novo Testamento, Jesus, em várias oportunidades, honra as mulheres, permite que elas lhe sirvam com seus bens. Em João capítulo 8, ele, diante de uma mulher pega em flagrante adultério, a redime, a chama de filha. Ele trata da mulher com fluxo de sangue, 12 anos menstruando, cronicamente, agonizando, algo que para a lei judaica ela era considerada impura. Jesus permite que ela lhe toque, e a cura, e a chama de filha também. E outros textos mais. Um exemplo da história geral, só um exemplo que eu vou dizer. Se não fosse o cristianismo, até hoje, as mulheres estariam viúvas, sendo sepultadas vivas com seus esposos falecidos. Foi o cristianismo que mudou aquela cultura. E tantos outros exemplos que eu teria para dar. A mulher, quando é submissa ao seu marido, ela testemunha do seu temor a Deus. E esse testemunho faz com que alguns deles, que não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Mas olha para mim, por favor. Eu não quero estar lhe dando uma falsa esperança. O texto é claro. Alguns deles. Nem todos os esposos vão ser ganhos por conta do testemunho de fé de suas esposas convertidas ao Senhor. A Bíblia é muito taxativa, a gente precisa dizer assim, porque há pessoas que ficam em crise. Pastor, eu estou na igreja à toa, porque Deus prometeu que vai salvar meu marido. E prometeu para mim. Eu não vou questionar o que Deus falou com você, mas a Bíblia não dá base para isso. Porque o seu testemunho não salva o seu marido, no sentido eterno, mas serve de testemunho. De modo que alguns deles, preste atenção, alguns deles serão ganhos sem palavra pela sua conduta. Interessante, amados. Mauro Clark tem um livraço fino, mas importante, chamado Entre Dois Senhores. O drama das irmãs, das mulheres casadas com não crentes. Um livraço. Neste livro, ele fala, por exemplo, a mulher honra ao marido pela sua posição de autoridade sobre ela. É o mesmo argumento sobre a autoridade política, né? De modo que não é a personalidade dele, ou a personalidade dele, que ela se submete, mas sim à posição que ele ocupa. De modo que uma esposa tem de ser especialmente obediente se o seu marido não for salvo.
O testemunho de fé de uma mulher crente com um esposo não crente é maior do que o testemunho de uma mulher crente casada com um esposo crente. O galardão é maior também, creio eu. Versículo 2: a observarem vossa conduta pura em temor. Eu gosto dessa expressão, conduta pura. A Nova Almeida Atualizada traduziu como comportamento honesto. Versículo 3, Pedro fala sobre a beleza da mulher. Não deve ser um enfeite exterior. As tranças dos cabelos, as joias de ouro, o luxo dos vestidos. A mulher linda para Deus, versículo 4, é aquela que no íntimo do coração tem um espírito gentil e tranquilo. Isso tem muito valor diante de Deus. Aí você deve estar perguntando, minha irmã, o que é um espírito gentil e tranquilo? Eu vou responder com outro texto da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai lhe esclarecer. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Este é o espírito gentil e tranquilo. É o pobre e abatido de espírito e que treme da palavra de Deus. O comportamento da mulher, amados, Paulo vai deixar claro isso para Tito. E eu tenho que citar Tito 2, 3 a 5, minhas irmãs. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Entendeu como que os textos da palavra de Deus, eles acabam se conectando? Isaías não fala que treme diante da minha palavra. Paulo vai dizer, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. A obediência que a mulher presta ao marido, o comportamento de uma mulher prudente, de uma mulher séria, não caluniadora, não dada a muito vinho. E não dada a muito vinho não significa que tem que ser dada a pouco vinho, né? Não ser dada a muito vinho é um modo de expressão. Não ser dada a vinho. Mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Quando a mulher cumpre este papel, não é o nome dela que é glorificado, mas é a palavra de Deus que não é blasfemada. Por quê? Aí entra o versículo 5 e 6. Pedro diz assim, porque no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim, estavam submissas ao marido. E era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, delas sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor. E aqui, amados, não é base bíblica para a mulher chamar o marido de Senhor nos nossos dias, absolutamente. Aqui não vem esse caso. O caso aqui, amados, é da mulher. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu fico muito preocupado quando eu vejo mulheres que não admiram seus esposos ou seu esposo. A mulher precisa admirar o seu esposo. Não é possível que ele seja um traste por completo. Por completo, não. Ele deve ter algo a que você admira.
tudo não dá, porque você não casou com Jesus Cristo. Você não é uma freira católica que é noiva de Jesus. Mas seu esposo é igualmente pecador. Daí tem um livro da Fiel, se não me engano é o Kevin DeYoung que escreveu, que é o Pecadores Dizem Sim. Então são dois pecadores que dizem sim. Mas a mulher precisa admirar o marido. Olha, ele é bom nisso. Então pense por alguns minutos agora no que o seu marido é bom a ponto de você admirá-lo. Pensou? Pensa mais. Eu penso que o princípio, Willo, é esse aqui. O chamar de Senhor não é um padrão dos nossos dias, mas o respeitar. Eu vejo algumas mulheres e fazem piada apenas dos defeitos. Né? A Débora conta alguns dos meus defeitos, das minhas manias, mas já pensou se ela só falasse dos meus vacilos? Só. Então respeitem seus maridos. Cooperem com seus maridos. Ajudem os seus maridos a serem melhores. Teria tanta coisa para falar, mas paro por aqui. E os maridos? Aí eu sei que tem algumas irmãs se mexendo na cadeira e falam, para as mulheres, 6 versos. 6 versos. Eu sei que a Renali está pensando isso. 6 versos. E para o marido, 1 versozinho. Mas olha só esse versozinho aqui. Olha aqui. Da mesma forma, seguindo o modelo de Cristo, maridos, vivei com elas a vida do lar, a vida íntima do lar. Vida do lar, ou viver com elas a vida do lar, é uma palavrinha só no grego que significa viver junto. Associação doméstica, né? Viver com intimidade. No original, o nome a palavrinha é sunoikel. Daí que vem a palavra, o radicalzinho, oikel, que vem a palavra coito, intimidade. Vivei com elas a vida do lar com entendimento. Queridão, tem que ter entendimento. A palavra entendimento aqui é conhecimento. Entendimento. Dando honra à mulher como parte mais frágil, como vaso mais frágil, e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Precisava de mais algum verso? As suas orações, meu irmão, podem estar sendo impedidas porque você não está vivendo com entendimento com a sua esposa, nem a honrando como ela deve ser honrada. O Peterson, ou Pitson, vai estar traduzindo assim no A Mensagem. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las nem se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que as suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Gente, tem que ter entendimento. Qual é o entendimento que o homem tem que ter em relação à mulher? É o entendimento
de Gênesis 2, 23 a 25. Quando Adão, ao ver aquele monumento à beleza, a mulher mais bela do jardim, a única, é claro também, mas ele vê a mulher e diz: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Esse deslumbramento que Adão teve ao ver a Eva é o entendimento, faz parte do entendimento que o homem tem que ter com a sua esposa. A sua esposa é a sua Eva. Tem que ser como a única mulher que existe no mundo. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E quem conhece o texto sabe que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Esse é o nível de entendimento que o homem e mulher precisam ter. Não pode haver reservas, não pode haver mistérios, não pode haver segredos. Quer ver um outro princípio, homens? A mulher é o vaso mais frágil, porque você é frágil, eu sou frágil. Como homem, a mulher é mais frágil. Aí você pensa, mas pastor, eu sou frágil? Sou nada, é frágil sim. Ah, pastor, eu não sou. É frágil sim. 1 Pedro 1,24. Toda a carne é como erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. E para terminar, ela é herdeira da mesma graça que você. Amado, queridão, Deus só vai receber as suas orações se você estiver honrando a sua mulher como vaso mais frágil. Conduta séria, né? Algo muito, muito sério. Aplicações então, João Marcos, vamos lá? Pegando a mensagem, algumas da outra mensagem, rapidamente. Primeiro, Deus exige de nós, dando um clique, João, um testemunho de sal da terra e luz do mundo. Nada pode ser pior para a reputação de um cristão do que afirmar que ele é sem sabor ou ainda ofuscado em sua influência. Eu coloquei sem sabor, né? Sem sabor. Não existe nada pior do que um cristão, do que ele ser identificado assim. Você nem parece que é crente. Tem gente que acha que isso é elogio. Alguém chegar e falar o seguinte: cara, você tem uma mente tão aberta. Você tem uma mente assim tão libertária, você é um cara tão pensador, você é um cara assim tão aberto, tão liberal, que você nem parece que é crente. E a pessoa fala assim: poxa, tá vendo? Eu sou descolado. Não, isso não é elogio. Isso é uma lástima. Uma lástima. É sinal de que você é um sal sem sabor e você é uma lamparina no barril. E Jesus disse em Mateus 5, 13 a 15, que nós somos sal da terra na terra e somos luz do mundo no mundo. Tem que fazer diferença. O cristão tem que fazer diferença, amados. Se a gente for cristão, pastor, mas é até mesmo a questão da ética pequena, desses valores de comportamento, sim. No dia, amados, que o cristianismo não fizer diferença nenhuma, poxa, aí, meu amigo, não tem sentido. Né? João Marcos, dá um clique aí, meu filho. O governo, em nosso contexto brasileiro, não pode ter de nós uma sujeição irrefletida, seja qual for o ocupante do Palácio da Alvorada. Não podemos lidar com as autoridades políticas como se fossem deuses. Eles são gente como a gente. Meu Deus do céu, amados. Tem gente que falta, sei lá, beijar o chão que político passa. Tem gente que o seu político preferido vale mais do que um familiar seu.
Não é à toa que tem famílias, amados, que familiares deixaram de se falar por conta de política. Jantares, almoços em família foram impedidos porque só se falava de política. Hoje você não pode dizer que prefere uma cor, porque associam essa cor a um lado da política. É aquilo que eu chamo de polarização idiota que a gente vive no nosso Brasil. Um dia aqui do púlpito era a governadora Benedita da Silva. Eu pedi, vamos orar por ela. Falaram que eu era petista. Aí teve uma outra situação que eu falei, olha, eu sou a favor de tal posicionamento. Então você é de direita. Então, quer dizer, direita, esquerda, vou ver, né? Olhe para a cruz. Não estou dizendo que você não pode ter o seu partido, que você não pode ter o seu candidato, mas não morra por ele não, tá? Nem brigue por ele. São todos amigos. Você briga, estão tomando vinho agora juntos. E você briga. E eles estão festejando juntos. E rindo da sua cara. Bobão. Bobona. Brigar por política são gente como a gente. Por isso que Pedro falou em Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais uma aí. Em nosso trabalho, independentemente do modo como são observados nossos direitos, temos de manter nossa consciência tranquila diante do nosso Deus, o verdadeiro patrão ou chefe. Faz o seu trabalho direitinho. Se você for valorizado, tudo bem. Se não, sabe, tem um filme desses evangélicos, não sei se é sei lá, em que a pessoa passa num teste, não é? Em que oferece para ele ganhar algum tipo de vantagem, ele rejeita, não sei se é Corajosos, e ele acaba sendo promovido no trabalho porque ele é fiel. Não é? Você se lembra desse filme? Tem um filme nesse sentido. Aquilo é filme, tá? Não acontece sempre, não. Muitas vezes você vai fazer o certo, você vai ser mandado embora. Ou vai ser rebaixado ainda. A vida não é um filme, não, gente. Eu vejo pessoas, não, vou ser fiel porque Deus vai me levantar. Deus te levanta, mas o homem vai querer pisar em você direitinho. Você tem que ser fiel a Deus, amados. É igual aquela musiquinha da Assembleia de Deus. Serei fiel ao meu Jesus. Serei fiel. É a Jesus. Esqueça dos homens. Se você receber dos homens, vai virar até filme. De tão legal que vai ser. Mas aí, amados, é bônus. É bônus. É bônus. João Marcos. Na família, homem e mulher, meus irmãos, minhas irmãs, não são adversários, são cônjuges. Isto é, compartilham do mesmo jugo. Esse é o sentido da palavra cônjuge. Conjunto, jugo. Nós compartilhamos do mesmo jugo, o jugo de Jesus. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por último, nós temos de seguir, amados, o modelo de submissão de Jesus. Ele aceitou o seu chamado com obediência irrestrita. Na sua vitória encontramos a base das nossas vitórias cotidianas, nos dramas da vida. A gente tem que seguir o modelo, amados, é Jesus. Filipenses 2:5-11, não vou ler todo porque eu já citei aqui. O modelo é Jesus. Siga Jesus. Siga Jesus. Dá um clique aí, João Marcos. E eu vou terminar em 3 minutos com uma história muito interessante. 2 minutos eu conto a história, 1 minuto eu oro. E eu sei que eu vou dizer amém. Alguns aqui já vão estar longe.
A pandemia está deixando a gente nervosa. Também tem a questão dos ônibus e tudo. Na Califórnia, amados, numa cidade costeira chamada Monte Rey, era um paraíso para os pelicanos. Conhece pelicano? Pelicano. E os pescadores, Juninho, limpavam os peixes e jogavam as miudezas dos peixes para os pelicanos. Francisca, os pelicanos estavam gordinhos. Só que eles se tornaram preguiçosos. Claro, não precisavam pescar mais. Toda vez que os pescadores limpavam, jogavam para os pelicanos. Eles estavam jóia, jóia. Mas aí, com o tempo, mas a crise chegou. A crise chegou. O pessoal começou a utilizar as miudezas para vender, comércio, enfim, não dá para desperdiçar nada. E os pelicanos, coitados, Erivelto, ficaram a ver navios, não, ficaram a ver peixes, né? Esperaram tanto que já estavam magrinhos, muitos já tinham morrido de fome, porque eles tinham esquecido de pescar por si mesmos. É uma história verídica, tá ok? O que eles resolveram fazer, Elinho? Eles importaram pelicanos do sul do país. Porque os pelicanos do sul eram aves acostumadas a pescar por conta própria. Então eles foram levados ali para a região de Monte Rey, na Califórnia, e foram colocados junto com seus priminhos, que já estavam morrendo de fome. E os recém-chegados começaram a capturar os peixes. Em pouco tempo, amados, os pelicanos famintos seguiram o exemplo dos pelicanos imigrantes e a fome foi erradicada. Qual é o ponto que eu quero destacar nessa história? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus sempre, porque senão a gente vai acabar morrendo de fome neste mundo. Esse mundo está carente de referenciais. Por isso que eu comecei a mensagem falando que ficar discutindo sobre bebida, tatuagem e tudo mais, tem muita coisa mais séria para a gente se preocupar e se posicionar. Porque senão a gente vai morrer de fome. A gente precisa de valores sérios e de conduta e de correto procedimento no nosso dia a dia. Imitem a Jesus. Sigam as suas pisadas. Esse é o meu desejo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus, obrigado porque o coração obediente ao apelo de Jesus e o apelo de Deus por um correto procedimento tem a sua vida reavaliada. E nós tivemos, ó Pai, ao longo desta exposição, nossa vida, nossos valores reavaliados. Nas mais diversas relações cotidianas. Eu posso dizer que crescemos um pouco mais. E que a sua palavra possa ter marcado profundamente as nossas vidas. Esse é o meu desejo. E sei que é o desejo do Senhor para o nosso povo aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe, rica e abundante.